É cultura da nossa casa, ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Então, se levante comigo para fazer essa leitura. Versículo de número 27. Dias virão, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com homens e animais. Assim como eu estive atento para arrancar e derrubar, para demolir, destruir e arruinar, assim edificar e plantar, diz o Senhor. Amém. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra e te peço, fala com o teu povo. Jesus, eu oro para que eu entregue sem reservas e que o teu povo saia daqui com pão, porque o Senhor não despede ninguém sem pão. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nós estamos diante de um dos capítulos mais importantes do Antigo Testamento. Jeremias 31 é o capítulo em que Deus promete para o povo de Israel que ele há de fazer uma aliança nova com eles. Israel, eu vou escrever as minhas leis não mais em tábuas de pedra, mas no coração de vocês. Muito mais do que isso, eu não apenas morarei entre vocês, eu morarei em vocês. O meu espírito virá. É nesse capítulo que nós estamos. Mas Elias, qual é o contexto? O que está acontecendo em Israel para que Jeremias escreva essas palavras? O que é que Deus está tentando comunicar através do profeta? Qual é a cronologia disso? E nós estamos diante do ministério profético de um dos homens mais importantes do Antigo Testamento, conhecido e intitulado popularmente como o profeta chorão. Quando Deus chama Jeremias, ele diz: Jeremias, eu te posicionei sobre as nações, para que você possa falar a respeito da minha palavra. Jeremias tem seu ministério durante os últimos reinados dos reis de Judá. Israel vivia um dos momentos mais delicados da sua história até aquele momento. Por que, Elias? O que está acontecendo com Israel? Israel é composta por 12 tribos, nós sabemos bem disso. Os 12 filhos de Jacó. E em determinado momento da história, devido à desobediência do povo e à idolatria do coração humano, Israel se divide em 2 reinos: o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul era composto pelas terras de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos compunham o reino do norte. O reino do norte, nesse momento em que Jeremias está escrevendo, já havia sido dizimado pela Síria. Em 722 a.C., a Assíria invadiu o reino do norte e dizimou todo mundo. Essas 10 tribos foram dizimadas pelo reino da Síria. O único reino que ainda estava de pé era o reino do sul. Todos os reis do reino do norte foram maus. Não houve um que, segundo a Bíblia, fez o que era bom aos olhos do Senhor. Apenas em Judá nós vemos reis bons, mas também ruins. Reis que se levantavam, faziam coisas boas, mas no meio do jogo se perdiam. E nesse contexto, Jeremias está profetizando. É nesse contexto que Jeremias está falando. O reino do norte já havia sido destruído, metade do seu povo, porque apesar de estarem divididos, brigados, ainda era povo. Babilônia, o maior império daquele tempo, se levantava cada dia mais. Cada dia mais as afrontas, as ofensas, as perseguições, as ameaças. Eu vou invadir a tua terra. Estava aumentando. A tensão, pensa no clima. A gente está vivendo em dias que a tensão política tem sido algo muito falado. Imagina isso. É exatamente o que estava acontecendo com Israel. Tensão. Nesse contexto, no ano de 605 a.C., ocorre a primeira invasão à cidade de Jerusalém. E é também a primeira vez em que a Babilônia leva pessoas escravas. Eles levam os jovens sábios, os nobres, e é nessa leva que Daniel e os seus amigos são levados para a Babilônia. O rei daquele tempo era Jeoaquim, e Judá agora se tornava vassalo da Babilônia. O tempo passa, em 597 a.C., ocorre a segunda invasão e deportação em Jerusalém. Mais 10.000 pessoas são levadas, incluindo o próprio rei Joaquim, filho de Jeoaquim.
o rei é levado junto com nobres e artesãos. E é nessa leva que o profeta Ezequiel vai para a Babilônia. Em 586 acontece a terceira e última invasão e deportação em Jerusalém. E você vai entender o porquê que eu estou te falando sobre as datas e toda essa cronologia. A última deportação vem com a destruição dos muros e do templo de Jerusalém. Tudo é queimado. E é nesse contexto que Jeremias está profetizando. O ministério de Jeremias é marcado pela amargura de um povo, o sofrimento de um povo, as dores de uma sociedade que foi destruída pela guerra. Mas no meio desse ministério profético, durante os capítulos 30 a 33 de Jeremias, Jeremias começa a profetizar sobre consolo, esperança e promessas. Esse é o contexto do capítulo 31. Israel estava sendo disciplinado através de um processo muito estreito de quebrantamento. Esse é o mês de julho e a palavra que a nossa casa está caminhando é que as muralhas que são intransponíveis para nós, sejam elas interiores ou exteriores, elas cairão e se transformarão em tapetes para que nós possamos pisar. Será que você acredita que de fato no mês de julho Deus há de derrubar as muralhas da tua vida? Não, de fato eu estou pregando para mais fé. Será que a gente tem um pouco de fé para acreditar que o nosso Deus é o mesmo Deus que sim levantou a Babilônia, mas também derrubou a Babilônia? O capítulo 31, especificamente esses versos que eu separei, Jeremias lida com duas promessas. No versículo 27 ele lida com uma promessa, e no versículo 28 ele lida com outra. Mensagem. No versículo 27, a primeira promessa que Deus está dizendo é a promessa da reunificação. Tudo bem que vocês se separaram, tudo bem que vocês se dividiram, mas Israel, eu vou plantar Israel e Judá juntas de novo. Eu vou reunificar aquilo que está dividido, porque reino dividido não subsiste. Nós precisamos de uma consciência coletiva como casa de Deus. Durante os anos 80 e 90 no Brasil, a mensagem das comunidades se transformaram muito popularmente. Quem é dessa época se lembra que a maioria das canções, as maiorias dos louvores eram cantadas no plural. Porque nós somos casa de Deus, porque nós somos povo de Deus. Mas com o passar do tempo, o egoísmo e a individualidade começou a tomar conta da nossa mentalidade. A gente começou a viver uma vida individual num reino que é coletivo, onde o que importa é que eu busque a minha resposta e a minha bênção, e eu não estou menosprezando a sua dor, porque meu irmão, o que eu quero que você entenda é que a tua dor é a minha dor, a tua causa é a minha causa, você é meu povo, você é minha família, apesar de você nunca ter me visto na tua vida. Porque quando você aceitou a Cristo, meu amigo, eu e você ficamos ligados a um corpo. Então, Deus promete que Ele vai reunificar Israel. O foco dessa promessa é a unidade. Palavra que deixou de fazer parte do nosso vocabulário. Palavra que a gente tem deixado de lado um pouco. E eu não sei porquê. Talvez a embriaguez da vida comum, talvez o que a gente está vivendo, sempre no piloto automático, está roubando tanto a nossa atenção. As demandas da nossa vida têm roubado tanto a nossa atenção, que eu perdi o prazer de ouvir o meu irmão. Quando foi a última vez que você, jovem dessa casa, se assentou com um sênior da nossa casa? Quando foi a última vez que nós demos atenção àqueles que para nós somos mais frágeis? Meu irmão, até os mais frágeis são os mais essenciais. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Nós precisamos aprender o valor e o peso que a mensagem da unidade tem no coração de Deus. Nos seus últimos momentos de vida, antes de ser vendido por Judas,
Jesus faz uma oração não apenas pelos seus 12 discípulos, mas por aqueles que haviam de crer. E ele ora: Pai, eu te peço para que assim como nós somos um, eles sejam um também. Jesus se importava com a unidade. Jesus tinha um peso em seu coração pela unidade do seu povo. E nós estamos em brigas, em discussões, em discórdias, em individualidades que nos separam e não nos permitem ser unidos. Não é você que vai ir contra as portas do inferno e elas não prevalecerão. É a igreja do Senhor. Nós tentamos lutar as nossas causas, nós tentamos lutar as nossas guerras sozinhos, e é por isso que nós fracassamos. Porque quando estamos diante da tentação, cedemos à voz da serpente, não ouvimos a voz de quem está do nosso lado. Adão, deixa eu te contar, Adão não estava passeando no jardim enquanto Eva estava sendo tentada. Ele está do lado dela. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Se você olhar atentamente, a palavra de Deus diz que ele estava ao lado. O silêncio de Adão custou muito. Então se você continuar se silenciando, o teu irmão vai continuar caindo. E assim sucessivamente. Jeremias 31 não se trata apenas da união do povo com Deus, com uma nova aliança, com novos benefícios. Se trata também de um povo sendo unido de novo. Jeremias 31 promete restaurar a aliança e relacionamento do povo com Deus, mas também promete restaurar o relacionamento do povo consigo mesmo. Eu preciso que você compreenda e tenha um senso de união no reino de Deus. Eu preciso, meu amigo, que se você deseja de fato vivenciar essa palavra e as muralhas caírem sobre os nossos pés, eu preciso, se você deseja viver isso comigo, eu preciso que você entenda, sim, você depende do mover do Espírito Santo, mas você também precisa do teu irmão. Eu preciso de você para avançar. No reino as coisas são feitas coletivamente. Nós precisamos desse senso. Atos 2:42 nos diz que a igreja de Cristo foi fundada com 4 pilares: a oração, a ceia, a doutrina dos apóstolos e a comunhão. Unidade e comunhão caminham juntas. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Meu amigo, eu não quero óleo apenas para mim. O óleo escorre da barba de Arão até a barra. Cristo está nos ungindo com o seu Espírito, todos nós, do maior ao menor, do mais fraco ao mais forte, do mais jovem ao mais velho. Não existe Espírito Santo Júnior. Não existe Espírito Santo Sênior. Quando Deus promete que enviaria um derramamento global sobre o mundo, Ele derramaria sobre os jovens, sobre os anciãos, sobre as crianças, sobre o povo de Deus. Precisamos estar unidos para vivenciar essa palavra. Eu preciso que você compreenda que a obra de Cristo aponta para a unidade. A cruz, ela é não apenas vertical, ela também é horizontal. A cruz me ligou de volta com Deus, mas a cruz também me liga de volta com você. A cruz me permite ser verdadeiramente humano, porque é em Deus que a minha e a sua identidade está. As respostas das nossas perguntas estão nele. E Ele nos reconciliou com Ele mesmo, para que nós pudéssemos nos reconciliar uns com os outros. Ele derrubou o muro da inimizade. Cristo aponta na cruz para a unidade. Nós precisamos compreender que inimizades, rivalidades e partidarismos são tão pecado quanto a imoralidade e a prostituição. Nossa, Elias, que pesado, mas é verdade. Gálatas 5 nos diz que as obras da carne são essas. Quando nós fazemos divisão entre nós, quando nós dizemos, olha, por que você acredita nisso aqui, por conta desse texto? Partidarismo. Nós estamos segregando o corpo de Cristo. Em 1977, o mundo viu uma das coisas mais incríveis que se pode ver.
Se você nunca ouviu falar sobre essa história, depois pesquisa a respeito da Conferência de Kansas. Em 1977, várias igrejas em Kansas City decidem se reunir. Episcopais, assembleianos, católicos inclusive. Num culto não ecumênico bagunçado, mas um culto para expressar o nome de Deus. Batistas, luteranos, wesleyanos, eles se reúnem. E quando eu assisti pela primeira vez esse documentário, eu me lembro da oração de um reverendo que dizia: Senhor, perdoa, porque nós temos quebrado o corpo do teu filho. Meu amigo, eu não quero te comover. Eu quero apelar para você entender a urgência e a necessidade que você tem de viver em comunhão. Deus não nos chamou para viver nas trevas. Deus nos chamou para andar na luz, e não sozinhos, em conjunto e família. Efésios 2 nos diz que a identidade da igreja é família. Família de Deus. Você é, meu irmão, queira você ou não. Queira eu ou não. A gente está junto nessa. A segunda promessa, e esse é o centro da mensagem, porque nós precisamos nos fazer uma pergunta: como derrubar muralhas quando nós estamos derrubados? Como é que eu derrubo muralhas quando eu me sinto sozinho? Como é que eu derrubo muralhas quando não há quem nos apoie? A segunda promessa de Deus, no versículo 28, ela parece um pouco assustadora. Porque ele diz que assim como ele esteve atento para arrancar e derrubar, demolir e destruir, para arruinar, assim também ele estará atento para edificar e plantar. 4 palavras negativas para 2 palavras positivas. A promessa que Deus está fazendo através do versículo 28 é a promessa de atenção. Deus está prometendo a sua atenção para um povo. Para um povo sofrido, Deus está prometendo: os meus olhos estarão sobre vocês. Assim como eu estive atento. Essa palavra atento fala sobre uma atenção e vigilância ativa e não passiva. Deus está dizendo: eu estou comprometido a vigiar vocês. Eu estou zeloso e empenhado em olhar para as causas de vocês. Essa é a palavra. A palavra no hebraico é shaquad. Deus está dizendo: eu estou empenhado em olhar para a causa de vocês e a intervir. No começo do ministério de Jeremias, no capítulo 1, você não precisa abrir. Especificamente no versículo 10, Deus diz o seguinte: olha, no dia de hoje te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, destruíres e demolires. As mesmas 4 palavras. E para também edificares e plantares. As mesmas 2 palavras. O texto continua dizendo: e a palavra do Senhor veio a mim, Jeremias. Veio a mim, Jeremias, o que estás vendo? E respondi: estou vendo um ramo de amendoeira. Então o Senhor me disse: viste bem, porque estou atento para que a minha palavra se cumpra. Essa palavra atento é a mesma palavra do 31. E por que eu estou falando sobre ela? Porque aqui tem um trocadilho no hebraico. A palavra amendoeira, ramo de amendoeira, tem a mesma raiz que a palavra atento. E a curiosidade é que a amendoeira era a árvore que crescia mais rápido, fora do tempo, fora da estação. Geralmente em janeiro, antes das outras flores e antes das outras árvores despontarem. Então Deus está dizendo assim: assim como a amendoeira cresce rápido, assim eu estou pronto para agir nas causas de vocês. Assim como a amendoeira é apressada em dar os seus frutos, assim eu também tenho o meu tempo para agir nas causas de vocês. Mas é por isso que nós precisamos estar unidos, porque Deus intervirá quando o seu povo estiver unido de novo. Quando a unidade fizer parte do nosso coração, quando juntos nós compreendermos. O que Paulo ora pela igreja de Efésios?
juntos com todos os santos possam compreender a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Não é sozinho que se compreende o amor de Deus, é com o povo de Deus, é juntos que nós experimentamos desse amor, é junto que eu desfruto desse banquete. Não se trata sobre uma cadeira sozinha, mas uma mesa posta para uma família. Se trata sobre um banquete. Quando o cordeiro era servido na Páscoa, tragam todos, até mesmo se você não é da minha casa, porque o cordeiro é digno de ser comido por inteiro. As partes que eu gosto, as partes que eu não gosto, ele era digno de ser comido por inteiro. Meu amigo, nós precisamos entender a respeito da atenção de Deus. Ter a atenção de Deus não significa necessariamente receber bênçãos de Deus. Ter a atenção de Deus significa estar na sua presença, a maior bênção de todas. A presença de Deus, e eu vou morrer repetindo essa frase insistentemente, vez após vez. A presença de Deus é o anseio mais profundo do coração do homem, e anseio eterno posto por Deus em nosso coração. Nós precisamos compreender isso. A presença de Deus, ter a atenção de Deus, é estar na mira do seu olhar. E estar sob o olhar de Deus é exatamente o que nós cantamos. Ele nos ilumina. Quando Deus estabelece o ministério sacerdotal, Ele institui para que Arão fizesse uma oração sempre que possível. Em número 6, essa é a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e faça a sua face resplandecer sobre ti. Nós precisamos, nós carecemos de uma vida sob os olhos de Deus. Nós precisamos compreender a respeito do conceito de ter uma vida diante de Deus. Entenda isso comigo. Deus, Ele é onipresente. Amém? Ele está em todos os lugares. Esse Deus que está em todos os lugares está na sua presença tanto quanto você está na dele. Uma vida sobre a audiência de um só. Quando ninguém está vendo, quando as luzes se apagam, quando não há ninguém no seu quarto, quando não há ninguém na tua dor, quando não há ninguém rodeando aquelas muralhas com você. Uma vida sob a audiência de um só. Nós precisamos compreender a respeito da presença de Deus, porque se você compreender, você vai encontrar satisfação. Você vai encontrar conforto, porque é a presença de Deus que verdadeiramente satisfaz o nosso coração. Falamos muito sobre avivamento. Falamos muito sobre transformação. Falamos muito sobre prosperidade. Mas pouco falamos da satisfação na presença de Deus. E tudo isso que eu estou dizendo para você, prosperidade, avivamento, tudo isso tem origem na presença de Deus. Precisamos entender que Deus, Ele está em tudo que Deus está empenhado em derrubar, Ele também está empenhado em levantar. É exatamente o que Ele está dizendo. Israel, eu te derrubei, eu estive atento para te destruir, para te disciplinar, mas assim como eu estive atento para te destruir, na mesma medida, eu estou atento para te levantar e te edificar. A mesma medida da disciplina de Deus é também a mesma medida da recompensa dele. Nós precisamos compreender que tudo que Deus está comprometido em destruir, Ele está comprometido em edificar. Efésios 2 nos diz que a igreja não é apenas família, mas ela é também casa. Ela não é apenas casa, ela também é uma noiva. Uma noiva para o filho, uma casa para o espírito e uma família para o pai. Você entende o quanto tudo isso é muito coletivo? Uma casa é também lugar de família. Uma casa é também aonde a noiva recém-casada ligado no reino de Deus. Quando nós falamos sobre edificação, nós pensamos diretamente em prédios. Ou eu estou errado? Gente? Amém. Quando nós falamos sobre edificação, nós pensamos rapidamente em edifício.
Mas a palavra de Deus associa edificar com casa. Algo muito menor. Algo muito mais íntimo. Algo muito mais próximo. Existe um conceito que eu gosto muito, que é a respeito da transcendência de Deus. Elias, o que é isso? Deus, ele é transcendente. Ele é maior do que todas as coisas. Ele passa e ultrapassa todas as coisas. Ele é maior do que toda a sua criação. Mas ele também é um Deus imanente. O que significa, Elias? O Deus grande se faz pequeno para caber na criação. O Deus que criou todas as coisas também se importa. Tu és soberano sobre a terra e sobre o céu. E tu te importas comigo também. É o que o hino diz. Ele criou todas as coisas. Meu amigo, você entende que o convite a você é se tornar amigo daquele que desenhou os montes com as mãos? Você entende que você foi convidado a participar de um banquete aonde o Deus que criou o banquete está com você? E nós estamos sendo egoístas o suficiente para se assentarmos sozinhos nesse banquete. Enquanto o povo perece lá fora, nós destruímos a gente aqui dentro. A igreja de Cristo precisa se conformar com a realidade de que nós não vamos ter tudo que nós queremos nessa vida. Mas nós gastaremos a nossa vida para que Ele tenha toda a glória. Deus não limpa terrenos a não ser para construir casas. Deus não esvazia pessoas a não ser para que seja para que Ele enche-as do Espírito. Deus não tira coisas da sua vida se não for para que Ele te dê Ele mesmo. Essa mensagem tem se tornado crescente na igreja. É só você olhar ao redor. As canções têm falado sobre gastar a vida. Nós temos falado sobre nos entregar para Ele. Ele é o dono dos nossos dias. Mas a gente também precisa fazer isso virar realidade. No cotidiano, no ordinário, na maneira que a gente se assenta na nossa família, a maneira como nós nos lidamos com as nossas relações no trabalho, a maneira como nós fazemos tudo, porque avivamento, poder de Deus, o evangelho, ele é feito no dia a dia. O que a gente chama de extraordinário era o natural da igreja primitiva. O que a gente fala de, meu Deus, o cego está vendo? Meu amigo, isso era uma segunda-feira comum para Pedro e João. Será que um dia a gente vai ter isso de novo? Esse senso de que os mortos estão vivendo. Avisem a João, os mortos estão vivos, os cegos estão vendo e os surdos estão ouvindo. Será que a gente pode abraçar a mensagem de Cristo mais uma vez? Independente das nossas frustrações, independente das nossas lamentações, e eu não estou menosprezando a sua causa. Eu já estou indo para o final. Todos os homens e mulheres que são íntegros, que foram íntegros, inteiros na presença de Deus, todos os homens e mulheres que foram em algum nível ungidos pelo Senhor, eram também em algum nível quebrados pelo Senhor. A W. Tozer costumava dizer, é duvidoso que Deus possa usar grandemente um homem sem antes quebrá-lo profundamente. Nós precisamos compreender que antes das muralhas caírem, nós precisamos cair aos pés de Deus. Antes das muralhas caírem aos nossos pés, nós precisamos cair aos pés daquele que derrubará as muralhas. Existe uma estreita relação entre juízo e glória. Uma estreita relação entre a destruição e a edificação, o quebrantamento e a integridade. Sabe por que eu estou te falando sobre isso numa quinta-feira qualquer, às 9h21 da noite? Porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando alguém que se faça íntegro para Ele, para que Ele possa revelar o seu coração. Crônicas 16:9, livro de número 2.